Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lições bíblicas da editora CPAD Classe de Jovens, segundo trimestre de 2024. A lição de hoje é a lição de número 10 com o tema A Realidade Bíblica do Senhor Jesus Cristo. Na lição de hoje nós iremos estudar sobre a pessoa de Jesus e o que a Bíblia fala sobre a sua divindade e também sobre a sua humanidade. Lembrando que você pode ser um assinante do ebdenfoco.com e sendo um assinante do ebdenfoco.com você terá os slides da revista CPAD 100% baseados na revista, com imagens de qualidade prontos para serem usados. Nós temos experiência na produção de slides e subsídios da revista CPAD desde 2016 e já fizemos mais de 750 slides. E você pode baixar todos eles aqui. Seja um assinante do ebdenfoco.com e tenha todas as lições da revista CPAD em slides aqui no ebdenfoco.com. O conteúdo da assinatura contém os slides das lições de adultos, slides das lições de jovens, mais bônus, slides de escatologia, slides de discipulado, sermões em PDF, curso básico de teologia e cursos diversos. Lembrando que o ebdenfoco.com disponibiliza para você slides gratuitos, isso mesmo, slides das revistas anteriores e de outros conteúdos também. Use para estudar ou ministrar na sua igreja. Você pode acessar a página inicial do ebdenfoco.com e pesquisar o assunto por uma palavra-chave. Por exemplo, nessa lição nós estamos estudando sobre Jesus e eu escrevi ali, fé e Jesus. E apareceu aqui, fé para crer na natureza humana e divina de Jesus. Judas, quando a proximidade com Jesus não faz a diferença. José fazendo a diferença aceitando Jesus. E Jesus, o homem perfeito. Então, uma série de conteúdos que você pode usar para subsidiar seus estudos nas suas ministrações. Acesse o site ebdenfoco.com ou entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. Vamos então para o nosso comentário. O texto principal da nossa lição se encontra em Mateus capítulo 1, verso 21, que diz: E ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse texto nos revela o ministério principal de Jesus, salvar o seu povo dos seus pecados. E diante disto, nós não podemos conceber nenhuma outra coisa a não ser de que Jesus de fato seja Deus, seja Salvador, seja o Messias. De outra forma, ele jamais poderia salvar o seu povo dos seus pecados. O resumo da lição nos diz: o Senhor Jesus Cristo é o Deus Filho, e somente o seu sacrifício na cruz pode perdoar os pecados, Para que ele tivesse de fato poder de perdoar os nossos pecados de forma definitiva, como diz a carta aos Hebreus, ele precisava ser absolutamente quem ele era, o Filho de Deus, Deus encarnado. O texto bíblico dessa lição se encontra em Marcos capítulo 14, versos 56 a 64. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, e é óbvio que você com certeza vai estudando o texto aí para melhor compreender o assunto. Nossa introdução. O mundo em que vivemos vem passando por inúmeras transformações no comportamento e no pensamento das pessoas. Dentro dessa perspectiva, a percepção que se tem hoje acerca de Jesus vem sendo distorcida pelo pensamento humano a ponto de considerarem ele um grande mestre moral, um judeu ilustre, um defensor das causas sociais ou um louco, mas não o Messias, o Salvador. A pós-modernidade, com o materialismo, com o relativismo e com o hedonismo, acabou trazendo com o liberalismo também, acabou trazendo uma fragmentação das verdades absolutas, uma fragmentação, pelo menos na percepção dessas verdades e também na divulgação delas, não na essência delas, E com isso gera essa confusão das pessoas admitirem que Jesus seja um grande mestre, um judeu ilustre, um defensor dos mais fracos ou um louco, mas não o Messias, o Salvador. Como nós já até falamos sobre isso, Jesus
pelo que os evangelhos o apresenta, ele só pode ser Messias e Salvador. Ele não se tem como conceber que Jesus seja outra coisa que não o Messias e Salvador. Nós iremos ver isso de forma mais detida durante toda a lição, mas qualquer pessoa honesta que estude a Bíblia vai ter que admitir que ele não é apenas um homem ilustre. Contudo, o que a Bíblia afirma a respeito de Jesus é o que isso... Contudo, o que a Bíblia afirma a respeito de Jesus e o que isso afeta a nossa vida é o que vamos estudar nesta lição. Afeta tudo, a forma como nós compreendemos, a forma como nós concebemos e recebemos a verdade sobre Jesus determina toda a nossa história e, inclusive, a nossa eternidade. Primeiro tópico, quem foi Jesus? Ele estava com Deus. Para que iniciemos este estudo, devemos compreender que Jesus é antes da criação. Antes que houvesse a grandeza de medição que chamamos de tempo, onde contamos dias, meses e anos, Jesus já existia. Ao se referir ao Salvador, João o nomeia como Verbo e diz que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. É importante que nós, dentro do que está aqui nesse slide, percebamos duas coisas, ou melhor, três coisas. Jesus era antes da criação. Ele era antes de tudo que existia. Somente Deus podia ser antes de toda a existência. Ele estava com Deus na criação e ele era Deus. Então, a Bíblia deixa bem claro que essa deve ser a concepção que qualquer cristão deve ter a respeito de Jesus quando lê a Bíblia. Ele é antes da criação, e mais na frente a gente vai ver, inclusive, que ele não só é antes da criação, como ele é o próprio Criador. Ele estava com Deus no ato da criação, porque ele era Deus, porque ele é antes de tudo e ele é eterno também. Ele fez todas as coisas. João 1:3 diz: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Jesus é antes da criação, ele estava com Deus, ele é Deus e ele é o autor de todas as coisas. E não só isso, sem ele nada do que foi feito se fez. Que fique bem claro, e o professor deve explorar isso com seus alunos, que essa deve ser a compreensão bíblica que todo cristão deve ter. Qualquer coisa fora disso corre o risco de se transformar numa mentira, numa heresia. Nós devemos conceber como verdade, nós cristãos, que Jesus é antes de toda a criação, que ele estava com Deus na criação, que ele é Deus, que ele fez todas as coisas e que as coisas que foram feitas sem ele não se fez. Vinda anunciada por profecias. Para que ninguém tivesse dúvida acerca da vinda do Messias, profetas hebreus receberam revelações de Deus sobre a vinda do Messias. João 1:29 diz: Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa expressão tem base na prática do Antigo Testamento de uma pessoa que havia cometido pecado, de trazer um animal puro para substituí-lo em um sacrifício, em que por meio do sangue derramado o pecado seria encoberto, né? A expressão Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está diretamente relacionada, de fato, ao culto judaico, né, aos sacrifícios judaicos, que o cordeiro puro, imaculado, era o substituto do pecador, que de fato foi o que Jesus foi por nós, né, o substituto. Quando Isaías diz: ele foi ferido pelas nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Isaías, melhor dizendo, está afirmando a doutrina da substituição, né? Que Jesus seria, e de fato foi, alguém que morreria no lugar do outro, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus que vence o pecado pelo mundo, que morre no lugar do pecador para que o pecado fosse vencido.
Se não houver revelação da parte de Deus, não há profecia. E foi por meio dessa revelação que o Senhor moveu o profeta Isaías para dizer as seguintes verdades sobre o Messias. A Galileia seria alvo do seu ministério, mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envelheceu nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios, né? Os profetas judaicos, que aliás isso é muito importante, né? Hal Lindsey diz que a profecia do Velho Testamento ela consiste em dizer que o Messias viria para estabelecer o seu reino. O Messias Salvador viria para estabelecer o seu reino. Então nós temos todo o Velho Testamento de forma direta ou indireta falando de Jesus como Messias, como Salvador, como Rei eterno. Ele seria levado diante de seus acusadores como um cordeiro mudo. Isaías 53, 7, né? Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Isso é sensacional. Tem um teólogo, eu não me lembro o nome dele aqui agora, né? Me veio à mente citar ele agora e eu acabei não anotando o nome dele. Mas tem um teólogo americano que diz que cumprir pelo menos 20 profecias do Velho Testamento, como Jesus cumpriu, a chance de uma pessoa normal fazer isso é uma em alguns trilhões. E segundo as leis matemáticas, quando uma possibilidade, uma probabilidade está entre uma e alguns trilhões, significa que ela é impossível. Esse teólogo chegou a dizer que seria como pegar uma moeda de $1, fazer um furo nela, cobrir o estado do Texas com moedas de $1 e colocar uma venda no olho de um homem e ele, tateando, conseguir encontrar essa moeda furada. Ou seja, é impossível que um humano normal cumprisse pelo menos 20 das profecias verotestamentárias que Jesus cumpriu. E ele cumpriu mais de 30. Ou seja, de fato ele é quem a Bíblia diz que ele é. E o seu chamado por Deus para anunciar as boas novas, né? Isaías 61, é sensacional esse texto. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregoar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Essa expressão, abertura de prisão aos presos, está falando da prisão do pecado e dos espíritos malignos. E aqui nós temos uma evidência que inclusive Jesus usa esse texto para mostrar às pessoas que ele era o Messias ali nos evangelhos, né? Mostrando que ele estava cumprindo isso que Isaías há cerca de 800 anos havia já profetizado. Os salmos também falam do sofrimento do Messias, né? E do seu triunfo. O Salmo 22, do verso 1 até o verso 31, fala do sofrimento do Messias, né? O verso 16 fala dos seus pés e das suas mãos furadas, né? Pois me rodearam cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, transpassaram-me os pés e as mãos. O verso 18 do Salmo 22 também fala, né? Fala sobre as suas roupas sendo divididas, né? Repartem entre si as minhas vestes e lançam sorte sobre a minha túnica, né? Como eu falei agora há pouco, nenhum humano normal jamais conseguiria cumprir de forma tão plena, de forma tão perfeita, tudo o que foi cumprido por Jesus. Então, de fato, diante disto, nós devemos, como cristãos, de fato, nos render a isto, de que, de fato, Jesus é o Messias, o Salvador. Nascido de mulher. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, disse que Deus enviou o seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Jesus cumpre isso de forma sensacional. Paulo diz que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, no tempo da lei,
para remir os que estavam debaixo da lei. No século II da nossa era, uma heresia foi levantada por um homem chamado Manes, que deriva aí do maniqueísmo, né, que dizia que Jesus não era humano, e sim um espírito que parecia ter corpo. Só um detalhe sobre Manes, né, que deriva aí o maniqueísmo. O maniqueísmo é mais do que apenas esta ideia de dizer que Jesus não era humano, né? O maniqueísmo está dentro de um contexto de que quando o autor, né, quando Manes não conseguia explicar a complexidade de uma coisa, ele reduzia essa coisa a bem e mal, né? A dualidade do bem e mal. Ou seja, ele simplificava demais aquilo que não era tão simples. Manes, é óbvio, caiu em descrédito, foi depois perseguido e levado à morte, né, por causa de suas heresias. Mas é interessante nós lembrarmos disso, que houve alguém, não só Manes, né, mas outras pessoas que defendiam de que Jesus não era humano, mas ele era apenas um espírito. Só que isso é um problema, né? Tal pensamento contradiz o nascimento, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, pois se ele era somente um espírito, não poderia nascer, muito menos morrer e ressuscitar. Por ocasião de sua vitória sobre a morte, ele disse a Tomé: vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. É interessante que também lá em Hebreus capítulo 9, eu não recordo bem o verso, mas o escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não tinha como Jesus não ser homem, porque o que nós lemos no início, ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a missão principal dele. Esse é o ministério base de Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E o escritor aos Hebreus diz que sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Não tem como salvar alguém sem derramar o sangue inocente, o sangue puro do Cordeiro de Deus. E como que ele seria morto, como que ele derramaria esse sangue se ele não fosse humano? E o escritor aos Hebreus, inclusive, continua dizendo que ele em tudo se assemelhou a nós, para que por nós pudesse interceder. Então, essa doutrina de que Jesus não tinha um corpo, mas ele era apenas fantasmagórico, ele é absolutamente contraditório ao que a Bíblia ensina. Uma pessoa que defende uma ideia dessa, certamente é uma pessoa que não lê a Bíblia, porque não faz o menor sentido pelos princípios e valores que a Bíblia defende. O ministério base de Jesus é salvar o povo de seus pecados. E a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há salvação de pecado, porque não há remissão de pecado. Então, como que um corpo fantasmagórico, apenas espiritual, poderia derramar sangue se não é um corpo? Ele precisava absolutamente ter um corpo. Jesus viveu a vida real de um ser humano real. Isso é verdade, porque a Bíblia diz que é verdade. A fala de Jesus tem o objetivo de mostrar que ele foi plenamente homem e não um espírito. Jesus é o que a Bíblia diz que ele é. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele veio para trazer a nossa salvação. Teve um nascimento humano e se desenvolveu fisicamente como qualquer outra pessoa normal. Era absolutamente necessário que fosse assim, porque de outro modo ele não poderia interceder por nós, como diz o escritor aos Hebreus. Como um cordeiro nasce e cresce, Jesus seguiu os protocolos humanos para se tornar um homem. Ele obedeceu aos seus pais, foi carpinteiro como seu pai José, e quando chegou o momento de iniciar seu ministério, foi batizado e cheio do Espírito, até que concluísse seu trabalho no Calvário. Isso aqui é muito sensacional. Jesus seguiu os protocolos humanos para se tornar um homem. Ele encarnou, ele nasceu de uma mulher. O único protocolo que foi quebrado aqui, que não foi seguido, é que ele não nasceu da relação sexual de um homem e uma mulher, mas ele nasceu do milagre do Espírito Santo que fez Maria conceber. Mas daí, todos os outros aspectos são absolutamente naturais. Ele foi gerado, ele desenvolveu dentro do ventre de Maria, ele nasceu
um nascimento normal, como qualquer homem. Ele amamentou, a mãe dele deu banho nele, vestiu ele, deu comida para ele, ensinou ele. Ele se tornou um homem, assumiu os serviços da casa do pai, ajudou os pais, obedeceu os pais. E quando foi começar seu ministério, ele se batizou, apesar de ser Deus, se batizou. Ele foi cheio do Espírito Santo, diz o texto bíblico, foi cheio do Espírito Santo, foi revestido do Espírito Santo, jejuou, orou, evangelizou, pregou, curou e até o momento de finalizar o seu ministério na cruz do Calvário. Jesus seguiu todos os protocolos. Ele, de fato, era um homem e não há como dizer outra coisa a não ser que diga-se um absurdo. Segundo tópico: quem dizem os homens que eu sou? Quem dizem que eu sou? Essa pergunta, feita pelo próprio Jesus aos seus discípulos, ainda é válida para os nossos dias. Muito se tem debatido sobre a identidade de Cristo, pois ela mostra quem ele realmente é, tanto para os cristãos quanto para aqueles que não creem nele. No século XX, um ex-ateu irlandês, professor de literatura em Oxford e Cambridge, chamado Clive Stubbs Lewis, ou C.S. Lewis, o famoso C.S. Lewis, autor de obras célebres como Crônicas de Nárnia, Cristianismo Puro e Simples, Peso de Glória, Os Quatro Amores, Carta a um Diabo, assim por diante, uma série de obras de Lewis que são sensacionais. Então, Lewis, proferindo uma série de palestras pelo rádio aos seus conterrâneos por ocasião da Segunda Grande Guerra, desafiou seus ouvintes a pensarem acerca de Jesus e das suas declarações. E olha o que Lewis propõe. Lewis propõe o seguinte: após ler os evangelhos e ter aceitado a Jesus, Lewis deu 3 opções aos seus ouvintes, com base no que Jesus disse e fez nos evangelhos. Jesus poderia ser um louco, um mentiroso, ou ele estava falando a verdade e de fato realmente era Deus. Veremos à luz da palavra essas opções que Lewis propôs aqui. Mas eu acho muito interessante que nós temos aqui uma figura, onde nós temos aqui: Jesus disse, eu sou Deus. Se isso for verdade, Jesus é Deus e isso significa que ele é Senhor, que ele é dono de tudo, que ele é Salvador, que ele é Deus, de fato é Deus. Se isso for falso, nós temos que admitir, então, sermos sinceros, e dizer que ele não é um grande mestre, que ele não é um grande homem que deve ser honrado, respeitado, como muitos filósofos fazem, como o islamismo faz, como os espíritas fazem, Os islâmicos, eles acreditam em Jesus, acreditam nele como um grande profeta. Os espíritas acreditam em Jesus como um grande sábio, e assim por diante. Filósofos, empresários, acreditam em Jesus como um grande sábio. Mas se o que ele disse, porque ele disse que era Deus, e se isso é mentira, se isso for falso, então nós temos que ser honestos e dizer que ele é um cara que não tem crédito nenhum, que ele é um lunático, que ele é um maluco, porque quem em sã consciência diria ser Deus e morreria por isso sem voltar atrás, sem ganhar nada com isso? Só um louco, só um retardado. E de fato Jesus não era isso. Jesus era um louco? Essa foi a primeira possibilidade levantada acerca do mestre, a de que ele não era uma pessoa normal, em seu juízo perfeito. Ele seria um desequilibrado, alguém que acreditava ser uma pessoa, mas era outro. Se tal opção fosse verdade, Jesus acabou pagando com a vida por seu desequilíbrio, por dizer que era Deus, fez com que fosse julgado e condenado e crucificado. De fato, nas palavras dos judeus, essa foi a razão pelo qual ele foi crucificado, Pelo menos nessa perspectiva religiosa e política. É óbvio que a crucificação de Jesus tem um propósito eterno. Mas nesse aspecto, reduzindo Jesus a um grande mestre, a um grande sábio, se ele fosse apenas um grande mestre, um grande sábio, ele morreu porque disse que ele era Deus. Ele disse que era Deus quando foi questionado se ele era Deus, se ele era o filho de Deus, e ele disse que era. Então os sacerdotes disseram que ele tinha que ser morto porque ele estava blasfemando. Então por que Jesus faria isso? Se ele não iria ganhar nada com isso, se nada disso acontecesse, nada disso resultaria em benesses para ele. E mais, o que maluquice seria dos discípulos até chegar a nós
padecer o que padecemos, e eu estou dizendo isso de forma muito simplista, é óbvio que os cristãos primeiros é que de fato pereceram, né? Padeceram por causa do evangelho. O que levaria Paulo a abandonar tudo para ser um cristão, deixar de ser um perseguidor para ser um perseguido? O que levaria Pedro a morrer de cabeça para baixo? O que levaria João se permitir ser jogado num tanque de óleo fervente em nome de Jesus? Tudo isso porque um homem maluco disse que ele era Deus sem ser? Não, de fato, isso não faz o menor sentido. O que Jesus fez, o que ele falou, prova que ele é Deus. E o que os seus discípulos viveram também provam que ele de fato é Deus. E nós devemos nada menos do que isso aceitar. Interrogado pelo sumo sacerdote em seu julgamento e sobre a sua identidade, se ele era o Cristo, o Filho do Deus bendito, Jesus disse: eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo sobre as nuvens do céu. Né? Por que ele diria isso se ele não era? Se ele sabia que dizendo isso ele seria morto? Se observamos o Jesus dos evangelhos, veremos um homem equilibrado, paciente e firme diante de seus acusadores. Alguém de quem até as crianças gostavam de estar perto. A loucura não combina com as características de Jesus. Não faz o menor sentido. Mas Lewis tem razão. Ou nós concebemos que Jesus era de fato Deus, ou ele era um louco, lunático. Mas não dá para dizer que ele era só um mestre, um mentiroso. A segunda hipótese era a de que Jesus agiu de forma a enganar seus ouvintes. Se isso for verdade, então ele atuou como um grande ator, né? Pois tinha muitos seguidores, né? Muitos seguidores. A região da Galileia e a região de Jerusalém estava de cabeça para baixo por causa dele, né? Eles acreditavam profundamente nele. A questão é que não se pode enganar por muito tempo a uma grande quantidade de pessoas que o seguiam, que viviam seus milagres e que presenciaram os sinais que ele fazia, né? Dizem que você pode enganar uma pessoa por muito tempo, mas não para sempre. Mas você também não pode enganar muitas pessoas por muito tempo. E o que eu falei agora há pouco, o que levaria Jesus, mesmo que ele fosse um louco, o que levaria ele a morrer na cruz por uma coisa que não era verdade? E os seus discípulos? Por que seus discípulos morreriam na cruz? Por que seus discípulos aceitariam ser colocados no Coliseu, ser morto por feras, por gladiadores, por causa de Jesus, e irem para fogueiras? Se isso era mentira, por que? Não faz o menor sentido. A razão histórica, os testemunhos históricos, eles afirmam categoricamente: Jesus de fato existiu, Jesus era o Deus encarnado, o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E para que os nossos pecados sejam perdoados, nós devemos inteiramente estarmos confiantes neles. O professor deve explorar isso com seus alunos nesta aula. Se Jesus levasse uma vida de mentiras, logo seria descoberto, mas ele abominava a mentira e confrontava aqueles que a praticavam. Ele acusou os religiosos do seu tempo de serem mentirosos, de serem filhos do diabo, né? E de se acharem filhos de Deus mesmo com aquele comportamento. Jesus disse que eles na verdade eram filhos do diabo porque eles faziam a vontade do diabo, né? João 8,44 diz: vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira, né? Quando Jesus disse para os judeus, os fariseus, que eles precisavam se arrepender para ser salvos, eles ficaram profundamente magoados e diziam que eles não precisavam disso porque eles eram filhos de Abraão. E Jesus diz: vocês têm por pai o diabo, porque vocês fazem a vontade do diabo, porque vocês são mentirosos, vocês são assassinos, vocês são hipócritas, tudo aquilo que o diabo é. Jesus sabia quem ele era, e para que seus ouvintes não tivessem dúvidas sobre a sua identidade, ele disse que ele fez questão de dizer que era o caminho, a verdade e a vida. E quem crer nele não será confundido.
Jesus era Deus. Jesus exerceu seu ministério entre pessoas cuja cultura havia sido moldada para crerem em um único Deus. O tempo passado no exílio babilônico ensinou aos hebreus a temerem e a adorarem ao Deus de Israel, e eles jamais aceitariam acreditar num homem que dissesse ser Deus, a menos que ele desse provas de sua divindade. Isso aqui é sensacional, né? Isso aqui é um contexto histórico maravilhoso. De fato, os judeus, eles foram moldados a não aceitar que ninguém se colocasse no lugar de Deus. Depois do exílio babilônico, você pode estudar o Velho Testamento. Antes do exílio babilônico, o povo frequentemente se voltava para deuses. Mas depois do exílio babilônico, o exílio babilônico curou Israel da idolatria. Eles caíam em outros pecados, mas idolatria, ídolos, procurando outros deuses, nunca mais. E eles foram moldados por esta verdade de que eles não deveriam se curvar diante de ninguém. E como que tantas pessoas, tantos judeus criam em Jesus? Porque de fato ele era Deus e ele deu provas disso. Pelo poder do Espírito, Jesus operou milagres e perdoou pecados, coisas que somente o Senhor podia fazer. Quando curou um paralítico em Cafarnaum, Mateus 9, de 1 a 8, Jesus disse a ele que seus pecados haviam sido perdoados. E imediatamente alguns escribas que estavam presentes disseram entre si o que Jesus havia falado era uma blasfêmia, pois só Deus podia perdoar pecados. Isso é de fato. A premissa deles era que só quem havia sido ofendido poderia perdoar uma ofensa, e só Deus poderia perdoar um pecado cometido contra ele mesmo. Logo, não estavam errados na premissa, só não sabia que Jesus era Deus, né? A premissa era verdadeira. De fato, só Deus pode perdoar pecados. De fato, só Deus pode perdoar uma ofensa que nós cometemos contra o próprio Deus. A premissa é absolutamente verdadeira. O problema era a falta de conhecimento de quem era Jesus, que eles não estavam concebendo de que Jesus era, de fato, Deus. Ciente do que eles estavam falando, Jesus perguntou o que era mais fácil naquele momento: perdoar os pecados do enfermo ou curá-lo da sua paralisia? E para arrebentar com eles, Jesus então mostrou visivelmente diante de todos eles que ele era Deus. Perdoou os pecados daquele homem e, dizendo a ele que pegasse a sua cama e fosse para a sua casa, quando o milagre foi realizado, a multidão deu glória a Deus. Isso aqui é sensacional, né? Jesus não faz isso de forma aleatória, porque havia uma crença entre os judeus de que o Messias perdoaria pecados e curaria enfermos, expulsaria demônios, faria grandes milagres. E o centro dessa crença era perdoar o pecado e curar os coxos. Jesus, para poder causar um constrangimento na consciência dos judeus, e isso é muito maravilhoso, ele primeiro diz que o homem tem os seus pecados perdoados, o que chama a atenção de forma voraz daquele povo. E eles ficam ali terrivelmente enfurecidos. E Jesus então pergunta: o que é mais fácil? Perdoar o pecado dele ou curar ele? E eles ficam esperando. E Jesus então cura. Ele tanto perdoa quanto cura. E eles então não têm o que dizer. Aqueles que estavam de coração aberto se rendem a Cristo, e aqueles outros se endureceram ainda mais. Mesmo Tomé, o discípulo que passou por um momento de incredulidade, ao ver o Jesus ressurreto, o adorou e disse: Senhor meu e Deus meu. Somente Deus tem o poder para vencer a morte. E Jesus voltou vitorioso para mostrar que tudo a seu respeito era verdadeiro e se cumpriu. A Bíblia diz que ele não veria a corrupção, ou seja, o corpo dele não apodreceria, e de fato não apodreceu. Diante desses argumentos, é impossível dizer que Jesus era um louco ou um mentiroso. A única verdade diante de nós é que Jesus era Deus, né? O que Lewis propõe é: ou ele é um louco, ou é um mentiroso, ou ele é Deus. Mas ele não pode ser, de modo nenhum, apenas um grande mestre, apenas um sábio admirável. Ou ele é um grande louco, um grande mentiroso, ou então ele é Deus. Porque viver o que ele viveu em nome
do que ele dizia, então ele só pode ser Deus. Terceiro tópico, porque Jesus é único. Só ele pode nos trazer a salvação e nos transformar. O apóstolo Pedro, ao ser interrogado pela liderança judaica sobre um milagre que fizera pelo poder do Espírito, falou àqueles homens a respeito de Jesus, a quem eles crucificaram, dizendo que ele havia ressuscitado e sido honrado por Deus. E Pedro e João, ali quando eles curaram o coxo na Porta Formosa, que foi nesse momento que eles foram interrogados, eles terminam o discurso de forma sublime, sensacional, dizendo, Atos 4:12, não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu nenhum outro nome é dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. E essa salvação transforma o ser humano. Quando vemos o testemunho da palavra de Deus sobre pessoas que conheceram Jesus e foram transformados, somos confrontados a perceber que a experiência que tiveram com ele foi tão importante que mudou completamente quem essas pessoas eram. E aqui eu destaquei a palavra transformar, o termo transformar, uma das grandezas do Evangelho. Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho de Cristo é a única coisa, é o único discurso, é a única verdade que de fato transforma um pecador em santo, transforma um alcoólatra em uma pessoa limpa, sem precisar passar por um tratamento médico, um drogado e outros tipos de dependências, Só o Evangelho para transformar essas pessoas. E o Evangelho de Cristo transforma porque é poder de Deus. Pedro, um pescador da Galileia, foi seguidor de Jesus e por amor a ele transformou-se em um líder cheio do poder de Deus em Jerusalém. Paulo, antes perseguidor dos seguidores de Jesus, tornou-se apóstolo dos gentios, Antes perseguidor, agora perseguido. Só o poder de Deus para transformar uma pessoa que tem um encontro com Jesus. A vida de Pedro, a vida de Paulo, especialmente a vida de Paulo, é sensacional a história de Paulo. Uma mudança, a transformação que tem Paulo, só o Evangelho. E só sendo o Evangelho poder de Deus para poder transformar alguém como Paulo foi transformado. Só ele nos concede seu Santo Espírito. Jesus sabia que a nossa luta neste mundo contra o pecado e contra as forças espirituais da maldade não seria fácil. Seria necessário um poder para resistir às tentações e ao pecado, e ele nos concedeu o seu Espírito Santo. Nós não conseguimos vencer por nós mesmos. O professor deve, inclusive, expandir esse assunto com seus alunos. Nós não conseguimos vencer os nossos pecados, as nossas tristezas, os nossos desânimos, as nossas inconstâncias, as nossas iras, enfim, a nossa avareza, a nossa ganância, nosso orgulho, enfim. Nós não conseguimos vencer o pecado, vencer o mundo, vencer o diabo sem o poder do Espírito Santo de Deus. Nós não conseguimos vencer por nós mesmos. Nós não conseguimos e não conseguiremos sem o Espírito Santo. João 14,16 diz, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Por meio do seu Espírito Santo, somos guiados continuamente para testemunhar de Jesus e de seu poder. Atos 1:8 diz, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Meus irmãos, conclusão. Não se pode pensar no cristianismo sem que Jesus seja mencionado, pois ele é a origem da fé cristã. E o nosso destino eterno repousa sobre o que cremos acerca de Jesus Cristo e de sua obra na cruz. Nosso destino eterno depende da nossa crença real, bíblica e verdadeira em Jesus e no seu sacrifício. E de como agimos diante do que disse, por mais que isso pareça ser exclusivista, e aos olhos de quem defende o politicamente correto, e a gente não tem que estar nem aí para isso, Jesus deixou claro que só ele é o caminho para chegar a Deus.
Só o cristianismo, mediante os evangelhos, apresenta o Messias enviado por Deus para reconciliar o homem com Deus. Nenhuma outra religião apresenta. Não é o cristianismo que salva, mas o cristianismo é a única religião que apresenta de fato o Messias Salvador. Então é isso aí. Estamos chegando ao final de mais uma lição. Você que usa os slides produzidos pelo ebdemfoco.com, tire uma foto de você ministrando e nos envie para os nossos registros. Acesse o site ebdemfoco.com, entre em contato conosco pelo WhatsApp para mais informações. E é isso aí, na plataforma ebdemfoco.com você tem tudo o que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Fique na paz de Deus e até a próxima. Paz e bem a todos.